Estamos de volta com o debate reunindo os candidatos à Prefeitura de Montenegro. Neste terceiro bloco, nós temos mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. E antes, só salientando aqui que foram feitos 3 pedidos de resposta no intervalo pela coligação Montenegro de Todos, e os 3 foram negados pela junta responsável por esses julgamentos. Nós temos aqui, de novo, 6 papéis. Candidato Roberto Bratz. Vai ser dobrado aqui. Candidato Adairto da Rosa. Candidato Ademir Facchini. Candidato Gustavo Zanata. Aqui é tudo auditado. Candidato Aldana. E candidato Percival. Vamos então sortear quem faz a primeira pergunta deste bloco. Lembrando que temos este e mais o próximo bloco de perguntas entre os candidatos. Vai ser bem mexido, que são poucos papéis. Candidato Adairto da Rosa. Agora o senhor pode escolher entre os 5 candidatos para quem o senhor quer perguntar. Tá bom. Uma expectativa aqui. Responda, candidato. Para quem o senhor quer perguntar? Perguntar para o Percival. Para o Percival. Então o senhor tem 1 minuto para perguntar a partir de agora. Tá bom. Ô Percival, até quando tu vai continuar enganando seus eleitores? Só isso? Eu sou curto e Tá, grosso. tá bom. Candidato Percival, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu diria que mais grosso do que curto. Na verdade, assim, honestamente, eu acho que causa um pouco de ciúme, preocupação com relação ao fato de eu ser candidato. Nada me impede de ser candidato. Qualquer cidadão pode ser. E o resultado das urnas tem demonstrado que, de fato, a população de Montenegro acredita em nós. Tanto que fui eleito 3 vezes vereador dessa cidade, prefeito eleito e depois reeleito da nossa cidade, fato inédito em Montenegro. Isso significa dizer que a população é que tem o direito de escolher, né? E se ela tem votado em nós, é sinal de que ela está satisfeita com o nosso trabalho. Candidato Chacal, 1 minuto para a réplica. Nem era essa a pergunta, a resposta que eu queria ouvir, mas já tem mais esse problema também. Pela moral, eu queria saber, aquele negócio, aquelas revistas, aqueles projetos mirabolantes que tu lançou aí para a nossa cidade, como aquele piscinão lá do Senai, que nunca saiu do papel, um paraglider no morro, revitalização monstruosa por os parques centenários e outras mais. Em 8 anos o senhor não conseguiu realizar nenhum projeto desse, duvidamos que consiga mais de 4 anos. Será que esse é retomada? Será que a retomada é essa que tu fala, não é para retomar esses projetos mirabolantes que tu falou? Sei lá, pessoal, acho que votar em ti é um retrocesso, sinceramente mesmo. Candidato Percival, só para a gente zerar aqui, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Ainda bem que o senhor não vota em mim. Na verdade, assim, na casa da gente, a gente tem imprevistos. Na administração municipal, muito mais. É difícil administrar, com parcos recursos. Algumas coisas, evidentemente, que nós tivemos que abrir mão, como, por exemplo, tratar das nossas ruas, porque nós estávamos passando por uma grave crise na área da saúde. Para manter a instituição de saúde de Montenegro, nosso hospital, com as suas portas abertas, nós investimos ali mais de 25 milhões de reais. Dinheiro suficiente para realizar várias outras obras. Perfeito. Nós vamos a mais um sorteio, o segundo sorteio deste... Desculpa.
Tem a tréplica, desculpa, tréplica. Pois é, Percival. Não, eu vou... Não, peraí. O candidato Chacal perguntou para o Percival, certo? Sim. E o candidato Percival respondeu, ok? Teve a réplica já do candidato Chacal? Já? Sim. E teve a tréplica, portanto. Então então estava certo. Isso, né? Acontece. Sei que ao vivo, às vezes a gente pode errar também. Mas é bom falar bastante. Segunda pergunta. Candidato Roberto Bratz. Para quem o senhor quer perguntar? Pergunto para o Chacal. Para o Chacal? Muito bem. O senhor tem... Ou para o Zanata, desculpa. Para Zanata? Zanata? Então o senhor tem 1 minuto para a pergunta. O prefeito Aldana, aliás, não vou fazer pergunta para o prefeito Aldana porque ele fica nervoso, né? Na outra pergunta ele já se exaltou e para não prejudicar o debate, que é saudável, é muito bom, a gente não vai perguntar para ele, senão, né, pessoal, sai das tamancas, né? Então, o prefeito Aldana, Zanata, em 16 meses, destituiu arbitrariamente o Condema. E, além disso, em uma entrevista, ele admitiu que mandou algumas empresas embora. No jornal MBA, ele admitiu. Como o senhor entende que devemos atrair empresas? Se é que nós devemos atrair ou mandar embora empresas? O candidato Zanata tem 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, com relação ao Condema, o Conselho de Meio Ambiente, extremamente importante, onde foi destituído e agora está se reformulando. O Condema é deliberativo. As pessoas têm que saber que isso é importante, ele é deliberativo. Então se faz necessário sempre se ouvir o Condema, para todas as ações que vão ser feitas aqui no município. Atrair empresas é sempre o mais importante nesse momento onde a gente passa pelas ruas e vê o desemprego cada vez maior. As pessoas reclamam sempre. Zanata, o problema é saúde. A gente tem problema na saúde, na educação, mas hoje o maior desespero das pessoas é com falta de emprego. Devemos atrair empresas, Roberto, com certeza. Através de benefícios, com isenção de impostos, fazendo com que essas empresas venham para cá. Temos terrenos para oferecer do município, fazendo doação de terra. A nossa localização da cidade com a questão do distrito industrial é extremamente importante. As vias de acesso que nós temos, isso tudo são fatores que fazem com que a gente possa fazer com que a gente traga empresas para o nosso município e fazendo isso gerando emprego, que hoje é o maior problema. Isso? Tá. A réplica, então, do candidato Bratz, de 1 minuto. Pois não. Vejam bem, enquanto uns mandam empresas embora, aqui gerando emprego para o montenegrino, nós queremos ao contrário, nós queremos atrair as empresas. E nós vamos fazer, senhoras e senhores. Porque nós andando pela rua nessa campanha, a gente viu que um dos maiores anseios, é a oportunidade do emprego. Nós vamos ser incansáveis, nós temos muitas coisas boas em Montenegro. Nós temos 2 hospitais, um distrito industrial, nós temos todos os acessos asfaltados, nós temos escolas técnicas valiosas, muito boas. Agora, o que nós precisamos é divulgar a nossa cidade, divulgar a nossa potencialidade como forma de atração e ter um canal muito estreito com o SEDAI, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer. O senhor pode confiar. Tréplica do candidato Gustavo Zanata. Se eu não me engano, nesse governo dos 16 meses, não veio nenhuma empresa para cá e não geramos emprego. Esse é um dos maiores problemas desse governo atual, que não gerou nenhum emprego e não trouxe empresas. Isso é um sério problema que acaba desencadeando toda a questão do desemprego hoje, que as pessoas estão desesperadas nos bairros. Assim como o teu governo, Roberto Bratz, o meu governo tem a obrigação de buscar empresas que venham para esse município e que a gente traga e faça a geração de empregos para essas pessoas que hoje não têm emprego. A gente vai se comprometer com as pessoas de que nós vamos buscar empresas para trazer para o município e assim nós vamos gerar emprego para todas.
Sorteando aqui. Terceira pergunta do debate. Candidato Gustavo Zanata. É o senhor que pergunta e eu pergunto para quem o senhor quer perguntar. Só lembrando aqui que já responderam nesse bloco Percival e o senhor. Então, com exceção desses do Percival, o senhor pode escolher para quem pergunta. Perfeito. Eu vou perguntar para o vereador não, para o candidato Brandes. Então, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Okay. A saúde em Montenegro é referência há anos, mas hoje ela está sucateada. Falta medicamentos na assistência, falta fraldas geriátricas, falta pagamentos também para o HM em torno de 800 mil e ao CISCAI de 600 mil reais. Estamos atrasados até com o pagamento de 3 meses dos médicos. Candidato, o que o senhor acha da atual situação da saúde do nosso município? Candidato Brato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, um dos temas mais importantes que nós observamos, uma das maiores reivindicações, aliás, a maior reivindicação que a gente ouve e vê nas caminhadas que a gente fez pelos bairros, pelo centro, pelo interior, é exatamente a saúde. Ela está no top, é a primeira opção das necessidades. Quando tu pergunta qual é a tua necessidade, como tu enxerga o prefeito, o que tu espera do prefeito, atendimento na saúde. Sempre ela vem em primeiro lugar. Bom, agora, Zanata, quando se gasta mal, e aqui já foi alguns candidatos que falaram isso, quando se aplica mal o recurso público, quando se faz licitação direcionada, quando nós temos que ter o apontamento do Tribunal de Contas do Estado para determinar que o governo Aldana reduza o preço do quilômetro rodado do transporte escolar, quando isso acontece, é porque há a sangria dos cofres públicos. Significa que é um mau gerenciamento, significa que vai faltar recurso para a saúde. E é o que está faltando. O gerenciamento da saúde é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque falta administração, porque falta a presença do governante, falta a presença do comandante, o olhar dele sobre a saúde, um olhar carinhoso, respeitoso, com o idoso, com a criança que não pediu para nascer. Falta isso. Falta essa compreensão, essa sensibilidade que é inerente ao candidato da situação. Candidato Gustavo, 1 minuto para a réplica. Na verdade, o que falta é planejamento com dinheiro. Essa é a questão. Se nós tivéssemos um planejamento com dinheiro público, nós iríamos desafogar o HM, principalmente com a questão das UBS, que hoje faltam equipamentos. Nós teríamos, no nosso governo, a gente vai olhar com atenção para todas as UBS que se fazem presentes. Nós temos problemas hoje de UBS, de muda-boi, que tem que concluir. A da Esperança, que está fechada, e é uma vergonha uma UBS estar fechada num governo de 16 meses, que teria a possibilidade de fazer uma abertura para uma comunidade tão carente e que não se faz. Nós temos também a do Parque Centenário, a UBS lá, que não está concluída. Então, esses são os problemas que a gente enxerga. Obrigado, candidato. Okay. Réplica, candidato Roberto. Sem dúvida. Nós vimos nos referir à Unidade Básica de Saúde da Esperança, um dos bairros mais carentes que nós temos em Montenegro. Fui eu que levantei há aproximadamente 16 meses o fechamento daquela unidade. Hoje, para que os senhores e as senhoras saibam, as pessoas são atendidas num ginásio de esporte. Se chove, não se consegue ouvir por parte do médico paciente, por parte do paciente, o que o médico fala. Isso é inacreditável. Além do que, as crianças, as ações dentro daquele ginásio
pouco podem ser ministradas concomitantemente. Então, a falta de sensibilidade, de planejamento, de ação, de determinação, está claro. A falta de organização, a falta de um olhar carinhoso para as pessoas mais carentes está latente nessa administração. Nós seremos diferentes. Pode Obrigado, confiar. candidato. Sorteio da quarta pergunta. Candidato Percival de Oliveira, para quem o senhor quer perguntar, já responderam Bratz e Zanata. Além do senhor, é claro. Eu vou perguntar para o prefeito Aldana. Então o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Prefeito Aldana, quando nós deixamos a prefeitura em 2012, nós deixamos um superávit de quase 700 mil reais do Fundeb. Depois de ter pago o salário dos profissionais da educação, férias, 13º, licença-prêmio. Passados 4 anos, hoje nós temos aí um déficit na ordem de 6 bilhões de reais. Como o senhor explica isso? O candidato Aldana tem 2 minutos para a resposta. Estou impressionado com o despreparo, desconhecimento dos candidatos. Eu pedi 3 pedidos de resposta que eu solicitei, aí não foi atendido. É impressionante, querem ser prefeito de Montenegro. Tanto que está falando que vai dar um déficit. E eu quero saber o que eu vou fazer com os 2 milhões de reais que vai sobrar do Fundeb esse ano. Eu não sei ainda. O que eu vou fazer? Afinal de contas, quem fala a verdade? Quem está falando a verdade aqui? Ele ou eu? Vocês é que decidem, o povo é que vai decidir. Nós temos agora, desde maio, quase 7 mil alunos cadastrados no Fundeb, o que nos leva a fazer uma projeção da sobra de 2 milhões de reais. O que o governo dele tinha? Como é que o que fizeram com o Fundeb? Por que não construíram escolas em profusão para atender a demanda? Por que não fizeram reforma? Por que não instalaram nenhum plano de incêndio, contra incêndio dentro das escolas? Foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram com o Fundeb? Sobrava dinheiro, né? Mas não faziam nada, evidentemente. E eu peguei os 18, 19 mil, investi em educação, investi em saúde, em saneamento básico, a cidade mudou, a cidade está diferente, a cidade está atrativa, e não mandei a empresa nenhuma embora. Vocês é que perderam, vocês que não sabem nem dialogar, como é que querem ser prefeito em Montenegro, vão dialogar com um grande empresário falando desse jeito que estão falando aqui comigo, em dobradinha, um pergunta para o outro, né? Jogada ensaiada, sempre me metendo no meio sem que eu possa me manifestar. Mas, prefeito, o pessoal não se preocupe, vai sobrar 2 milhões, que eu nem sei o que vou fazer com isso. Candidato Percival, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Na verdade, a gente vê que o prefeito Aldana, se cutucado, ele dá choque. Está dando choque. Né? Ele vive na ilha da fantasia. Fala números, dados que não existem. Eu quero dizer para o senhor, prefeito, de que ninguém na história dessa cidade construiu mais escolas do que nós. Foram mais de 100 salas de aula. Ninguém mais do que nós construiu mais creches nessa cidade. O senhor tem que admitir, passado outubro, passada a eleição, o povo de Montenegro vai ver a verdade. A folha de pagamento corre sério risco de atrasar por conta desses desmandos. O Fundeb tem um déficit de mais de 6 milhões de reais que, evidentemente, tem que ser retirado do orçamento do município, deixando a saúde na situação em que se encontra. Obrigado. A tréplica do candidato Aldana. 1 minuto. Lamentavelmente, a desinformação, não havia sequer um plano municipal de educação. Nesses anos todos, eles trabalharam sem plano. Quando entramos com o governo Paulo, faltavam 700 vagas em creches. Era uma correria desesperada, uma desorganização completa. Foi isso que nós pegamos. Hoje sobram vagas. Nós ajustamos direitinho, nos comprometemos.
tivemos que responder um processo por causa desse descaso e fomos condenados, a prefeitura, vocês, cidadão, foram condenados pela falta, pela inaptidão dessas pessoas a contratar mais funcionários, a fazer uma série de coisas que nós íamos fazer gradativamente, mas infelizmente tivemos que fazer com toda a rapidez. Temos sim planejamento, tanto que tem um decreto para controle de despesas, está tudo sob controle, não, isso que diz... Obrigado, candidato. Obrigado. Sorteio da quinta pergunta. E é o senhor, Luiz Américo Aldana, que vai fazer a pergunta. Quem já respondeu, candidato, nesse bloco, foi, além do senhor, os candidatos Bratz, Percival e Zanata. Então o senhor pode escolher entre perguntar para o Facchini ou para o Chacal. Para o Facchini. Facchini, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. O governo Facchini deixou 19 milhões de reais porque não fez nada, evidentemente. Nessa área da infraestrutura, nessa área da segurança pública, uma pesquisa foi feita e nós concluímos que a segurança pública em Montenegro está bastante deficiente. No seu programa, o que o senhor pretende fazer em termos de segurança pública? Candidato Facchini, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Já lhe respondo sobre a segurança, mas antes gostaria de reafirmar o que eu disse lá no debate da Rádio América, que o senhor tem uma capacidade enorme de fazer um teatro. O senhor tem essa expressão corporal, o senhor tem essa carisma de fazer um teatro e até de forma desrespeitosa com quem está nos assistindo. Vir dizer que nós não fizemos nada. Na área da saúde, nós construímos a UBS da Santo Antônio. Começamos a construir a UBS do Parque Centenário. Instalamos a Casa da Saúde do Profissional. Instalamos a Casa de Acolhimento à Mulher, que o seu governo destituiu. Quer dizer, fizemos muita coisa. Equipamos as secretarias e deixamos 19 milhões em caixa com todos os projetos que o senhor executou. E o senhor mesmo admitiu na Rádio América de que sim, nós havíamos deixado os projetos, incluindo o Arroio São Miguel, que nós nos debruçamos em cima em tempo recorde, porque foi o nosso empenho. O Arroio São Miguel contemplava quase toda a cidade, porque ele atravessa no meio e beneficia moradores dos dois lados. E é uma obra esperada há 25 anos, e que veio oriunda do governo Percival, porque eu não tenho problema nenhum em citar isso. E nós fizemos uma intervenção lá para manter o acordo com o Ministério que dava o aporte de 4 milhões. Sendo que, também reitero, que o distrato estava na mesa do ministro para ser efetivado e o senhor pertencia ao governo naquele momento e sabe disso, o quanto nos empenhamos e que a obra saísse do Arroio São Miguel. Réplica do candidato Aldana, 1 minuto. Não, de fato, se empenharam para que não saísse, inclusive, a Antônio Buznello nem queria mais construir, tanto foram as intervenções, mas ele não respondeu à pergunta. Eu estava falando em segurança pública e nós estamos reestruturando a Guarda Municipal, o nosso projeto é fazer com que ela aumente. E além do que o vídeo monitoramento fomos nós que legalizamos, né, junto à Brigada Militar. E tiramos os projetos da gaveta e fizemos. Mas com relação à segurança pública, nós estamos reestruturando a Guarda Municipal, pretendemos com o nosso projeto, fazendo com que ela tenha mais funções. Inicialmente, através do controle de praças, através do controle de trânsito, junto com a Brigada Militar e com outras forças. Por isso, também nós criamos o GGIM, que é a Gestão Integrada da Segurança Pública, muito bem organizada, composta pelas forças que são profissionais disso aí e pela sociedade. Hoje obrigado, nós candidato. temos... Obrigado, o tempo está encerrado. A tréplica do candidato Facchini. 1 minuto. Continuo na mesma linha, eu tenho que dizer. O senhor sabe muito bem que quem fez os projetos das câmeras que estão instaladas aí e fomos nós. E tínhamos um projeto de 13 câmeras, num valor de 300 e poucos mil, quase 400 mil, com mais a fibra ótica de 400 mil, e nós instalamos 7 câmeras por 50 mil. Ou seja, se nós continuássemos no governo, nós teríamos instalado muito mais que o projeto, e se o senhor
tivesse ser debruçado e ter feito os projetos que nós deixamos encaminhado, o senhor teria continuado com a segurança pública e teria avançado, porque o nosso projeto contempla o cercamento eletrônico, porque hoje o abigeato está ocorrendo diariamente no nosso interior, e é insano, e é injusto, é imoral com o nosso cidadão do interior nós permitirmos que isso venha continuar acontecendo. E nós tínhamos um projeto o qual contempla na segurança essas questões. E Obrigado, o senhor não o fez. Última pergunta deste bloco. Quem faz é o candidato Ademir Facchini, que pergunta para o Chacal, que é o que não respondeu ainda. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Bater em pai, bater em mulher, discurso. Enfim, pergunta ao Chacal. Chacal, tendo em vista hoje a situação da mulher, entendeu? Que é extremamente delicada, e nós deixamos a casa de acolhimento e amparo à mulher vítima do lar e de agressões, e o atual governo fechou. Qual a sua visão em relação a isso? O candidato Chacal tem 2 minutos para a resposta. É lastimável, né? Fechar uma instituição dessa que tanto faz pela mulher. E aqui em Montenegro, se não é quem manda mais os advogados e os juízes, do que o próprio prefeito e os vereadores. Uma cidade do porte da nossa, onde se tem vários projetos, mas os projetos são tudo em etapas. Por exemplo, esse projeto ali desviando um pouco o foco da tua pergunta, esse projeto ali do Arroio São Miguel, ele contemplou parte dele, e o resto está para cima. Estou fazendo uma obra na ponta dele ali, uma obra avaliada hoje em R$500 mil, e daria 40 empregos. A prefeitura foi lá e me trancou, quando descobriram que era minha. E não é só minha obra, a burocracia e a administração aqui em Montenegro tranca tudo. Isso é esse tipo de política que nós queremos trancar, queremos combater. Porque uma política séria não é assim que é feita. Aqui em Montenegro as pessoas brincam de fazer política, brincam de vereadores e brincam de prefeito. Eu vou entrar de vereador e vou mostrar para vocês como é que se faz a coisa. Porque o filho de vocês, talvez o empresário, talvez pessoas que aqui estão ou nos assistindo, para vir me ajudar na minha gestão. Pessoas capacitadas, não por indicações políticas, vai sanear todos os problemas que aqui constatamos hoje. Tanto com as mulheres, quanto com nossos jovens, quanto com nossos animais, e tudo quanto é parte da nossa cidade, não é essas maravilhas que aqui se faz. E projetos, todos têm, mas eu quero ver cumpri-los. É a segunda eleição que eu participo, e os projetos que foram ditos lá na primeira, não foram cumpridos nem 1% na gestão deles. E as outras também não foram cumpridos nem 0,5%. E aí, que projetos é esse? Que planos são esses? Obrigado, candidato. Réplica do candidato Facchini de 1 minuto. Já lhe respondo sobre as mulheres, mas na sua resposta, o senhor citou novamente o Arroio São Miguel. E eu gostaria de relembrar que o governo Paulo baixou em 1.400.000. Era fundo perdido os 4 milhões. Mas haveria contrapartida. Com isso, a Toniolo Busnello não queria mais fazer. Realmente. Mas nós conseguimos que ela efetivasse a obra e nós damos início à obra com uma relevância quantia no orçamento dela de baixar 1 milhão e pouco. As mulheres, não sendo atendidas, elas sofrem 3 vezes. Uma, na agressão original. Outra, não tendo amparo. E o poder público nada faz. Tréplica do candidato Chacal, 1 minuto. Nem eu te falei para ti, uma administração que funciona bem. Aqui em Montenegro nós temos uma grande dificuldade, a fiscalização. A fiscalização é precária. Hoje se vai se trocar um plano lá, onde fica um trabalhando e 50 fiscais em roda. Que isso? Isso não é bobo de ninguém, a gente está vendo os problemas ali. Tem que ter fiscalização, sim. E se os outros departamentos não funcionam, porque tem pessoas ali que não entendem. Todos os anos é sempre as mesmas figurinhas marcadas. Em toda secretaria tem cara ali que há 50 anos atrás estão ali dentro daquela secretaria. Será que isso faz parte do desenvolvimento da cidade? Eu acho que não.
Por isso que eu digo, teremos que mudar todo o quadro da nossa política e dar um novo rumo para ela. Porque aqui em Montenegro se faz um pedacinho de asfalto para contentar poucos, porque não tem projeto para fazer os demais, e os outros ficam tudo no griteiro. Duvido que uma pessoa dessas torne a votar num candidato desse. Duvido. Obrigado, candidato. Nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos com o terceiro, aliás, voltamos com o quarto bloco, terceiro de perguntas e último de perguntas entre os candidatos. É um instante só.